até o finalzinho do capítulo. É um longo texto, né? Mas é esse o texto que tomamos nessa noite para nossa edificação. Queria reforçar que é uma alegria para a Igreja Presbiteriana de Sobral receber cada um dos irmãos que nos visitam nessa noite. Vejo conosco hoje a irmã Cíntia, né? Bem-vinda, acho que com o esposo. Graças a Deus pela vida dos irmãos, muito bom tê-los conosco nessa noite. Deus esteja edificando o coração dos irmãos, abençoando, né? Feliz em ver as crianças, bebezinho, que um tempo desse era um bebê, já crescido, né? Coisa boa, graças a Deus por isso. Podemos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Todos encontramos? Lemos assim: estando o povo na expectativa, na expectativa, e discorrendo todos no seu coração a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Simei, este filho de José, filho de Judá, de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jori, este de Matate, filho de Levi, filho de Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaqui, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, este filho de
Selá, filho de Naasson, Naasson de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Erni, Erni, filho de Escrom, este filho de Perez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, Tera de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Selá, Selá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalaleel, filho de Cainã, Cainã de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Amém. Graças a Deus, uma longa genealogia, não é, meus irmãos? Muito interessante. Quando eu era mais novato na fé, eu tinha a impressão que tinha havido algum erro quando eu encontrava uma lista tão grande de nomes, né? Ficava assim pensando que talvez quem escreveu não tivesse assim tanto a ideia de que seria complicado de ler e por isso colocou ali, né? E depois, quando a gente vai passando o tempo, vai tomando algumas informações, a gente percebe que a genealogia, ela é exatamente um elemento que demonstra a linhagem do Senhor Jesus e o legitima como um legítimo rei sobre Israel. Também há uma abordagem muito interessante quando a gente toma os vários elementos da genealogia. Alguns não são tão conhecidos, né? Alguns nem tem a história deles na Bíblia, mas existem alguns que têm a história. Então estes elementos que têm a história dele na Bíblia, como por exemplo, aqui quando diz que Adão é filho de Deus, né? É porque não tinha um outro pai, né? Deus o criou. E aí segue mostrando Sete, existe todo aquele discurso em torno de Caim que matou Abel, o primeiro filho de Adão. E aí, para substituir Abel, nasce Sete, né? Aí vem Enoque, aquele que andou com Deus e desapareceu, já não era, porque o Senhor o tomou para si, o homem que não provou a morte. Existe todo um discurso por trás deste que andou com Deus, aí foi poupado da morte. Existe todo um discurso de salvação para aqueles que, temendo a morte, podem encontrar a vida eterna em Deus, o Senhor. E aí nós temos um discurso a respeito de Noé, de Sem, os semitas, né? O povo semita. Depois todo o conteúdo sobre Abraão, todo o conteúdo sobre os descendentes de Abraão, os 12 filhos de Jacó, né? E aqui é tomado um deles só para seguir a linhagem real. Havia 12 tribos em Israel, mas entre estas 12 tribos, o Senhor antes tinha dito por meio de José, de Jacó, que o cetro não se arredaria de Judá. E foi dito e feito. Jesus se tornou realmente aquele que impunha o cetro, e tem pessoas ao redor de todo mundo que o chama de rei, de senhor, né? De senhor. Enfim, há uma discursividade dentro da genealogia que dá uma série profunda e muito interessante de mensagens só em cima da genealogia.
essa é a segunda genealogia que aparece no Novo Testamento. A primeira delas aparece no livro de Mateus, né? E ela difere desta, porque ela toma uma perspectiva ligeiramente diferente para apresentar a linhagem do Redentor. Bom, olhando o nosso texto, nós percebemos que o texto inicia com uma expectativa muito forte sobre a vinda de Cristo, sobre o aparecimento de Cristo dentro ali da sociedade de Israel naqueles dias que João Batista estava pregando. E aí nós sentimos que o texto faz uma transição dessa expectativa do povo para o que o próprio João tem a dizer quanto ao que eles pensavam a respeito da vinda de Cristo, porque eles estavam pensando que João mesmo era o Cristo. E então João não tira o foco da pessoa de Cristo. Ele diz: eu não sou o Cristo, é mais poderoso do que eu. E aí ele passa a discutir sobre o Cristo, e aquela expectativa se torna foco de um discurso, o discurso de João, né? Então aqui há um foco na expectativa do povo, o povo espera o Cristo. Esse foco ele é ampliado no discurso de João, e aí depois tem a manifestação dele, que se apresenta para ser batizado, e aí a narrativa se encerra na sua genealogia, né? Se encerra descrevendo toda a linhagem do Senhor Jesus, dos dias que Jesus nasceu até os dias iniciais da história humana. Normalmente, uma genealogia deste tipo, ela tem limite no patriarca e ela até onde a última pessoa nasceu. Eles normalmente discursam a respeito dela de trás para frente. Eles citam o grande patriarca Abraão, que é o pai da nação de Israel, né? E vai até o último, que está descrevendo sua própria genealogia. Era mais costumeiro do que se pensa citar genealogia. Os israelitas se desafiavam mutuamente para dizer a sua linhagem pessoal, né? Havia uma valorização histórica de saber de onde a pessoa vinha, né? Qual era a sua origem. Então era honroso quando um israelita sabia dizer: eu sou filho, eu sou descendente de Abraão, Abraão pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, né? Jacó pai dos 12 patriarcas, a minha tribo é a tribo tal. E aí ele descrevia até os dias dele. Havia uma grande honra em saber dizer de onde vinha, né? Mas aqui Lucas faz o inverso. Ele vai da pessoa de Jesus e ele não estabelece o extremo da genealogia no patriarca Abraão. Ele estende a sua genealogia até Adão, porque Lucas é um escritor grego. Ele tem interesse de fundamentar nessa genealogia a importância de Cristo, não apenas para a nação de Israel, que se inicia em Abraão, mas ele quer estender-se aos interesses que abrangem a humanidade inteira, e portanto ele vai até o tronco da história humana, né? Até a criação de Deus, até Adão, primeiro ser humano criado pelas mãos de Deus e Pai da humanidade inteira. Hoje nós apreciamos o texto vendo que o Senhor, o Salvador da humanidade inteira, é nesse texto apresentado. O foco inteiro é a pessoa do Salvador, e aqui ele é apresentado. Inicialmente, o texto nos apresenta um foco na pessoa de Jesus, na expectativa do povo, né? Se você olha o versículo de número 15, você sentirá claramente que havia uma intensa expectativa, ansiedade para a chegada do Salvador do mundo. O texto, como diz, o texto nos diz assim: estando o povo
na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, né? Então, João, que acende em seu ministério o anseio por Cristo, ele começa a ser alvo de especulação por parte do povo. O povo começa a especular se ele não seria o próprio Cristo. E nós notamos aqui nesse versículo de número 15 uma ansiedade no povo, né? Estando o povo na expectativa, né? Esperando, expectando, ansiosos pelo Cristo, discorrendo todos no seu íntimo. Quando se fala de um discurso que é no íntimo, é apenas pensamento. Os irmãos compreendem? Então, o povo todo está pensando o tempo inteiro. João tinha alcançado o seu objetivo de criar uma expectativa em torno do aparecimento do Messias de Israel. Essa figura apresentada pelos profetas, prometida nas profecias, e que agora estava para aparecer, e que João aguça o interesse. João instiga o povo a pensar sobre esta figura prometida no Antigo Testamento. E por que tanta expectativa em torno do Messias? É uma pergunta razoável. Do nosso ponto de vista, nós que estamos aqui, nós não sabemos que interesses o povo tinha tanto assim no Messias, né? Mas acontece, meus irmãos, que eram feitas muitas promessas gloriosas no Messias. Se prometia um tempo glorioso para o povo de Israel. Essas promessas em torno do Messias, elas despertam um grande interesse desse tempo de projeção do povo de Israel, de exuberância do povo de Israel, de hegemonia do povo de Israel em torno do Messias. É de um grande interesse desse povo, porque esse povo se encontra sob o poderio estrangeiro. Israel era quase como que uma colônia romana. Então, a cada imposto pago havia um anseio por um libertador. Aquele povo olhava para todos os lados e pensava no Cristo como uma figura que resgataria os grandes prodígios do passado, os grandes livramentos operados no tempo dos juízes, no tempo dos grandes reis de Israel. E aí eles olhavam as narrativas dos grandes livramentos e pensavam: será que será no nosso tempo? Será que surgirá no nosso tempo o Filho de Deus que irá elevar a moral do povo de Israel, que hoje se encontra escravizado? Somado a isso, havia um declínio na vida religiosa. Havia um declínio na vida religiosa com uma forte expressão religiosa. Porque, irmãos queridos, nem sempre o multiplicar-se da expressão religiosa representa progresso religioso. Pode-se multiplicar o número daqueles que oram e, ao mesmo tempo, os que se corrompem. Era precisamente o que estava acontecendo naqueles dias. O Messias também seria esta figura a resgatar a fidelidade religiosa de Israel. Ele era prometido como um grande avivamento para se voltarem os israelitas com sinceridade para Deus, para terem seus corações devotados a Deus, não mais
tão desestimulados pela vida de oração, pela vida com Deus. Havia uma intensa expressão religiosa, mas a maioria dos israelitas não sentia uma firmeza de sinceridade dos religiosos do seu tempo. Portanto, no meio daquela expressão promovida pelos fariseus, da intensa exigência produzida em torno do sinédrio, em torno do próprio corpo de sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, que compunham uma força religiosa intensamente expressiva, havia também uma falta de sinceridade sentida pelo povo. Muita gente já não via sentido em ouvir os longos discursos dos fariseus, discursos rebuscados, discursos que procuravam se promover pela palavra, que depunham a respeito dos méritos humanos e não produzia nenhuma devoção a Deus, nenhuma dedicação sincera a Deus. Então aquele povo que vivia essa dupla aflição naquela terra, a aflição política e a aflição de ordem religiosa, sentia e ansiava pelo Messias, pelo libertador, por aquele que levantaria novamente a bandeira da devoção sincera e acenderia a chama por uma vida com Deus, por uma vida também livre do poderio estrangeiro. Nós devemos, meus irmãos, à semelhança daquele povo, oferecer a Cristo a nossa esperança. A semelhança daquele povo, olhar para Cristo como nossa esperança. Eu queria dizer para os irmãos que a vida religiosa sincera do nosso tempo está tão combalida como a vida daqueles judeus daquele tempo. Nós precisamos de um avivamento no nosso tempo. E como é esse avivamento? Será que é um tempo em que nós fazemos mais barulho? Onde as pessoas veem mais a gente com a Bíblia debaixo do braço? É também isso, certamente, mas um avivamento de verdade corresponde a corações que ardem de desejo de servir a Deus. Um avivamento verdadeiro não se vê nas festas, meus irmãos. Quando a gente diz assim, olha, tal dia nós vamos fazer um culto festivo e a igreja está cheia de pessoas nesse dia, isso não é avivamento, meus irmãos. Isso é evento. Você compreende? Existe uma diferença entre evento e avivamento. O avivamento faz com que os crentes sintam desejo de se fazerem presente aos trabalhos do Senhor, mesmo que o trabalho seja o mais simples. Porque vai ter uma oração na terça-feira. Os irmãos todos vão estar presentes, porque estão sedentos por comparecer à presença de Deus, orar, por participar da aflição de alguém com suas orações. Alguém passa por qualquer luta, a pessoa se lembra automaticamente, meu Deus, abençoa essa pessoa. Porque há uma vívida ansiedade para buscar Deus. Isso é avivamento, irmãos. O avivamento não é necessariamente barulho. Alguém pode ser extremamente barulhento e ser simplesmente um chato e não ser um avivado, uma pessoa que esteja vigorosamente na presença de Deus. Avivamento é ouvir a Sagrada Escritura, continuar pensando nela depois, extraindo o conteúdo dela depois que sai de perto do pregador, preocupado com coisas que são exigidas na leitura bíblica, investindo para ceder a sua vida para atender a voz de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é encher a igreja ou um evento público quando nós oferecemos um lanche. Isso não é avivamento. Jesus está tão certo que isso não é avivamento, que quando ele multiplica pães e peixes,
e aqueles que comeram dos pães e dos peixes insistem em procurar ele, ele diz: trabalhem não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna, porque eles tinham participado apenas de algo pitoresco e estavam interessados para ver uma outra vez coisas esquisitas acontecendo, como multiplicação de pães e peixes. Mas quando nós somos levados a um trabalho religioso para ver algo pitoresco, esquisito, que não acontece usualmente, isso novamente não é um avivamento. É curiosidade talvez, mas avivamento, meus irmãos, é um coração que ama a Deus, que anseia por Deus, que olha para Deus como fonte de esperança, porque Deus é uma fonte de conforto, de esperança. Ele se recosta em Deus. Você estará avivado quando você pensar mais em Deus, quando você buscar mais a Deus. Nossa igreja estará avivada quando os cultos da semana estiverem cheios e as pessoas quiserem mais e pedirem: pastor, vamos abrir um espaço para a gente orar de manhã. Isso é avivamento, irmãos. Pastor, vai ser só nós dois, mas vamos nós dois orar de manhã. Mas vamos. Isso é avivamento, meus irmãos. Isso é avivamento. A necessidade aqui do povo, ela encontra um amplo vigor no anúncio que é feito por João. O povo se vê pagando caros impostos a Roma. O povo se vê desiludido dos ícones religiosos do seu tempo. Mas o anúncio de João fala de um Cristo, Filho de Deus, que batiza com o Espírito Santo. Um Cristo, Filho de Deus, que limpa a vida religiosa. Tem na mão sua pá e limpará a sua eira. E eles desejavam uma religiosidade limpa, sem fingimento, sem interesseiros, sem pessoas maliciosas, meus irmãos. Eles ansiavam por isso, de ver a vida religiosa santa de novo. Eles queriam isso, olhar para o sacerdote, olhar para o escriba e ver ele como um homem que tem o seu coração sujeito à lei de Deus, e não apenas como um falante a respeito da lei de Deus. E esse povo, quando ouve João falar do Cristo, ele vem: estou aqui pregando, mas está para surgir o Cristo. Esse povo começa a sentir tanta ansiedade, que eles começam a olhar para João, desejosos que aquela promessa tão preciosa de um rei que os livre de Roma, de um sacerdote real que os livre do sacerdócio fajuto de Israel, eles começam a olhar para aquele pregador e dizem: será que não é ele mesmo? E aí eu queria dizer para os irmãos que aqui nós temos uma forte advertência a respeito das tentações que advêm das imaginações humanas. Notem, meus irmãos, que essas pessoas começam a pensar, começam a imaginar se não seria João o próprio Cristo. E esse povo, guiado por seus próprios pensamentos, poderia ir muito longe se João começasse a se deliciar com o lisonjeiro elogio de compará-lo com o Cristo. Tem gente, meus irmãos, que se delicia com esse tipo de coisa, que gosta de ser comparado com figurões. João prontamente diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. E aí, irmãos, a advertência é muito séria. O povo de Israel, quando saía do Egito para a terra prometida, que Moisés se ausenta para receber as leis nas tábuas de pedra, aquele povo começou a imaginar coisas,
esse Moisés, 40 dias nesse monte, não desceu mais. Vemos fogo descer em cima desse monte. A imagem foi feia, e nós aqui parados nesse deserto, esse povo começou a imaginar, e começou a pressionar Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés, nós nem sabemos o que aconteceu com ele, no meio dessa tempestade que dá em cima do monte, nem sabemos o que aconteceu com ele, talvez ele até tenha morrido, são 40 dias que ele não aparece no arraial. Faz-nos deuses que vão adiante de nós e nos guie à terra prometida. Ora, pressionado pelas imaginações do povo, Arão cedeu e construiu um ídolo de ouro, um mísero bezerro de ouro, comparando com o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Tem boca, mas não fala. Nariz tem, mas não cheira. As mãos não apalpam, som nenhum saía da garganta daquele bezerro de ouro. Um ídolo inútil, morto, sem vida. Mas as imaginações do coração humano podem levar para longe da vida, para longe de Deus. Esse povo olha para João e diz: não seria ele o Cristo? É muito fácil, meus irmãos, nós começarmos a colocar sobre o pregador, sobre a figura que está liderando o povo, uma estima tão grande que só pertence a Deus, e bloquearmos para nós próprios o acesso à vida que só nos vem de Deus. Advirto-os uma vez mais que só Cristo pode suprir-nos adequadamente e lhes fazer alimentado para a vida eterna. Só Ele é a fonte de vida que vocês procuram, só Ele e nenhum outro mais. Não podemos esperar dos homens o que só Deus tem para nos dar. Não podemos dar aos homens o que só Deus merece de nossa parte. Não podemos. E devemos ser muito vigilantes a esse respeito. Devemos ser muito vigilantes. Aqui, meus irmãos, a vigilância deve ser nossa hoje. Nós vemos hoje muitas figuras aí importantes, né? Figuras assim muito famosas na mídia, liderando a vida religiosa do país. Graças a Deus pelos pastores que trabalham publicamente, faz um bom trabalho. Mas a vigilância deve ser sobre o nosso coração, de não dar aos homens uma importância que só Deus tem, meus irmãos. Esse povo que volta sua atenção para João e diz: ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele não será ele o próprio Cristo? As imaginações tentadoras do coração humano. Não é difícil isso acontecer, irmãos. No nosso tempo, existem aqueles que se imaginam verdadeiros representantes de Jesus na terra. Sabe, irmãos? Isso é muito grave, porque o homem, o ser humano, não pode nem de longe representar o Filho de Deus. O Filho de Deus não precisa de representantes nesse mundo. Ele está pessoalmente presente, porque ele assim disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele também nos disse: eu não lhes deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vocês o conhecerão. Não podemos dar aos homens aquilo que só Deus tem direito de receber. Somente Cristo é o pastor supremo da igreja. Nós somos apenas expressões temporárias da palavra de Deus, quando nós nos apegamos firmemente às Escrituras. Mas ainda essa nossa expressão pública da Escritura é permeada de muitos defeitos. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O pregador que vocês têm é cheio de defeito.
sejam vigilantes com o que escutam deste púlpito, porque aqui é um homem mortal, falho. Apegai-vos a Deus, meus irmãos. Uma vez mais lhes rogo, apegue o seu coração a Deus e não espere perfeição de homem algum. É decepcionante especialmente para o próprio homem, quando ele olha para si, para o seu coração, olhando com as lentes da Sagrada Escritura, ele vê tantos defeitos, tantas imperfeições, meus irmãos. Você consegue testemunhar a respeito das suas, você sabe como é. Você muitas vezes tem se pego pensando que tem tanta coisa para melhorar em sua vida. Irmãos, isso não é uma realidade só sua, de sua pessoa até a pessoa do pregador. Todos nós temos muito defeito que conhecemos bem de perto. Isso só nos deve fazer mais apegados a Jesus, o único Redentor dos escolhidos de Deus. E João, para resguardar de corrupção seu ministério, ele diz firmemente: eu não sou o Cristo. Não esperem de mim aquilo que só Jesus pode lhes dar. E aí estamos prontos para olhar para o anúncio que João faz de Jesus. Versículo 16 foca exatamente nessa parte, dizendo que: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. O testemunho de João a respeito de Jesus é muito compacto e completo. Ele é aquele realmente que batiza com o Espírito Santo. Ele diz: eu batizo vocês com água, derramo água em cima de vocês numa quantidade que nem daria para lhes limpar com perfeição. É um símbolo de que vocês estão arrependidos e desejosos de serem limpos de seus pecados e se consertarem com Deus. Mas se trata de um batismo muito imperfeito. Vocês veem que vêm para cá ouvir pessoas que não querem compromisso com Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. Ele batiza não com água, ele batiza com o Espírito Santo. Ele inclui no povo de Deus, não com um símbolo do arrependimento do povo. Ele inclui, depois de pelo Espírito vasculhar o coração, ele inclui aqueles que realmente são crentes, que realmente são arrependidos dos pecados, e ele dá uma real experiência de pertencer ao povo de Deus, de ter seus pecados perdoados. Ele dá uma real experiência da salvação completa e perfeita àqueles que por ele se aproximam do Pai. Aqui nós vemos o testemunho de João a respeito da superioridade de Jesus. Ele está disposto a falar da superioridade de Jesus. Ele está tão disposto que ele se compara a Jesus e diz: eu não sou digno de pegar nas sandálias dele, tocar nas correias das sandálias dele. Irmãos, a sandália é a parte mais indigna que a pessoa tem, não é? Porque está nos pés. Sandália suja, sandália anda pelo chão. João diz: olha, eu estou abaixo disso. Em se tratando de Jesus, eu não sou digno de tocar nem nas sandálias dele. Olha, irmãos, aquilo que nos foi dado em Jesus. Olha
a grande dignidade daquele que desceu do céu para salvar as nossas almas. Olha a grande graça que nos foi concedida de ter alguém tão digno. João está completamente disposto a depor a respeito da sua própria indignidade e de depor a respeito da grande dignidade do Salvador das nossas almas. Irmãos, nós não estamos bem até estarmos dispostos a confessar nossa indignidade, como João faz aqui. João está disposto a dizer que não aceita a bajulação de ser comparado com Cristo, que está muito abaixo disso, muito abaixo. A sandália não faz parte do corpo de Cristo, ela está nos pés, mas ele diz que ainda está muito abaixo dos pés de Cristo. Olha como ele cuida de exaltar o nosso Senhor. Estamos dispostos a exaltar assim o Senhor? Estamos dispostos a nos colocar abaixo dos seus pés? Essa disposição certamente dará a nós um ânimo para atender às suas ordens, às suas orientações, à sua palavra. Mas, meus irmãos, nós devemos perguntar isso mesmo para nós mesmos. O quanto eu me julgo digno de comparecer à presença do Senhor Jesus? Tem gente, meus irmãos, que não se julga tão indigno assim, e achando-se importante, acha que não deve ouvir de qualquer jeito o Evangelho. Não deve, tem que ouvir de uma forma camarada, de uma forma leve, de uma forma amigável. João, o pregador, ele está tão pronto a falar da dignidade de Cristo, a chamar as pessoas a se preparar para comparecer à presença de Cristo, que ele vai à presença do próprio governador da terra de Israel e adverte aquele governador: para a cabeça de João, como Cristo é o rei, vai acontecer sim dele comparecer à presença de Herodes e reclamar o trono. Então ele diz: olha, tu não devia tocar na mulher do teu irmão. As maldades que tu tem feito aqui te colocam em má situação diante daquele que vai vir reclamar o trono que você está nele. Para muitos naquele tempo era apenas uma alucinação de um homem falador. Mas para a cabeça de João, ele estava fazendo a coisa certa, porque Jesus é o Rei dos Reis na cabeça de João. Ele é o Messias, ele é aquele que reinaria sobre Israel. Então ele cuida de falar a todos que têm interesse nisso, a população que seria beneficiária da salvação, aquele que está em cargo de governância, porque Cristo é rei, e certamente Cristo ia reclamar o reino. Ele não tinha todas as informações. Tanto é que quando ele está preso, e Jesus não reclama o reino, está fazendo milagres, mas não reclama o reino. Tem alguns sinais, mas Jesus ainda não foi entronizado. Ele manda perguntar: és o que havia de vir ou devemos esperar um outro? Irmãos, ele vai ao próprio rei, preparar o rei para se encontrar com o grande rei que havia de se manifestar em Israel. Ele vai a Herodes. Ele adverte a Herodes que ele deveria se preparar para comparecer à presença do Senhor, e que ele estava em grande falta, porque ele praticava intensas maldades, abusando do poder que tinha como governador. Naquele tempo o governador facilmente mandaria crucificar uma pessoa, matar a outra, enforcar a outra. Eles faziam essas coisas. E João o repreende. Jesus também é apresentado aqui como superior em relação ao batismo. Jesus deu à sua igreja o sinal do batismo. Porque quando uma pessoa é admitida na igreja, ela está em contato, em comunhão com Deus, e ela está também em contato, em comunhão com as pessoas. E para essa admissão pública, para essa admissão popular de uma pessoa,
dentro da sociedade da igreja, o Senhor bem cedo providenciou o sinal do batismo. O batismo é o rito de iniciação à fé cristã. A pessoa, quando é batizada, ela se torna membro da igreja. Ela se torna legalmente, dentro das leis da igreja, um membro da igreja. Ela tem direitos, ela tem deveres com a igreja. Acontece que nós, irmãos, fazemos as coisas dentro das nossas possibilidades, não é verdade? A gente enxerga por fora, mas nós não enxergamos o interior das pessoas. Do mesmo modo, João, naquele tempo, ele batizava as pessoas, mas ele não enxergava se a pessoa que estava sendo batizada era sincera, se ela simplesmente estava querendo entrar por uma emoção temporária, né? Por uma decisão que depois seria mudada. Aí ele, para comparar a ação dele como batizador com a ação do próprio Jesus, ele diz: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, o batismo dele é irreversível. Ele batiza com o Espírito Santo. Uma pessoa pode ser batizada com água e nunca se tornar um sincero, um verdadeiro membro da igreja, nunca se sentir parte da igreja, ou nunca honrar o fato de ser parte da igreja. Uma pessoa pode ser batizada com águas, usando de grande leviandade com o pastor, com o conselho da igreja. Mas uma coisa é certa, irmãos: nunca ninguém será batizado levianamente com o Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele nunca mais decairá da sua fé, ele nunca mais se afastará do Senhor. Assim, eu queria lhes dizer que todos aqueles que um dia foram batizados na igreja, desistiram, apostataram da fé, eles nunca foram batizados pelo Espírito Santo. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo não são perfeitos, eles continuam sendo pecadores. Às vezes eles erram, às vezes fracassam, às vezes a gente comete cada coisa, mas acontece que há, juntamente com estas práticas tristes, um sentimento profundo de arrependimento, de tristeza, que nos coloca engajados em nos afastar do pecado, porque o Espírito Santo inquieta a alma destes a quem ele acompanha, e não lhes deixa se sentir confortáveis com o pecado. E aí o Senhor é apresentado por João como aquele que é superior a si, é superior a João, como aquele que realmente inclui no povo de Deus, o batiza com o Espírito Santo, e também como aquele que faz a obra da purificação, não é? Se você olha no versículo de número 17, ele fala desta obra de purificação dizendo: ele tem em sua mão a pá, ele tem em sua mão a pá, para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui, meus irmãos, eu queria lhes dizer que o profeta João, ele toma um fato corriqueiro naqueles dias. Todos os anos, os judeus que plantavam trigo recolhiam a sua colheita no armazém chamado de eira, e ali eles iam malhar o trigo, batendo no trigo que tinha sido colhido, até que os cachos de trigo soltassem os grãos. E aí, depois de soltar o grão, ele padejaria o trigo batido, para que o vento separasse o trigo da palha. O mesmo processo de separação da palha do trigo é tomado aqui como ato, como a obra de purificação que o Senhor Jesus faz no seu povo. Essa obra de purificação, meus irmãos, não é feita sem alguns desconfortos. Assim como o trigo era batido para se separar da palha inútil e assim servir de pão, ser útil àquele que o produziu,
também o Senhor trabalhará em nós, tocará em nossas imperfeições, nos baterá para apartar de nós todas as nossas corrupções. Nós nos sentiremos desconfortáveis no início da nossa fé, porque o Senhor tocará em cima de coisas que nós gostamos e dirá: você tem que se separar disso, você é crente, isso aqui não é coisa para você. Você está me entendendo? Será desconfortável, porque o Senhor dirá uma série de coisas que Ele não quer em nós, e nós muitas vezes insistiremos em prender aquilo com a gente, mas o Senhor insistirá em separar isso de nós. Se num primeiro toque a palha não sair, Ele dará um segundo, e um terceiro, e um quarto, e terá paciência de bater o trigo por o tempo que for necessário para que o trigo fique limpo de palha. Você ouvirá a respeito dos seus pecados uma vez, duas, três, fará cara ruim para o pregador, Deus vai usar outro. Você vai se intrigar com o pregador, não vai gostar dele não, se separar dele. A conversa desse pregador é muito chata, fica só falando dos defeitos da gente. Mas o Senhor vai falar uma vez mais, e uma vez mais, porque quando o pregador se cansar e deixar de falar para você, ele bota outro. O Senhor tem quantos Ele queira. Ele tem vários trabalhadores para bater na sua eira. Todos eles são instrumentos do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus querendo lhe limpar. Você que iniciou sua fé nunca ficará livre desse processo de purificação. Eu sou bastante sincero em dizer àqueles que ainda não são crentes, que se você iniciou sua fé, quer ser crente, você não poderá evitar esse processo de purificação que o Senhor faz. Mas eu lhe digo uma coisa diferente: além de você receber o trato para ser purificado, santificado pelo Senhor, o Senhor quer lhe usar também, para que você seja uma voz poderosa, no sentido de ajudar o seu irmão a se purificar. E quando eu digo, quando o Senhor Jesus toma a figura da eira, a eira que recebe as lapadas para poder o trigo se separar da palha, eu queria lhe advertir solenemente: isso aqui é uma figura de linguagem. Você não vai bater em ninguém para ninguém se separar de seus pecados não, e nem ser rude com ninguém. Isso aqui é só uma figura, uma comparação com o trabalho do agricultor. Eu queria lhe advertir que trate com muito carinho, com solenes advertências, com insistente advertência, para que as pessoas, desistindo dos seus pecados, sejam puras para pertencer ao Senhor. Mas aqueles que pertencem ao Senhor precisam ser tratados com o amor que o Senhor devota a eles. O Senhor deu a vida por a igreja. Ele não quer a igreja sendo maltratada por ninguém, uma vez que Ele deu a vida pela igreja. Mas Ele também não quer que a igreja esteja acostumada às sujidades do mundo, aos pecados, às impurezas. Por isso a insistência do Senhor em nos limpar, como o agricultor insiste em bater o trigo até que ele se separe da palha. E aqui ele fala exatamente desse trabalho de purificação que o Senhor faz. E no finalzinho, uma palavra escatológica de João, né? Ele diz: o seu trigo ele recolhe na eira, mas a palha ele leva para o fogo inextinguível. Olha, irmãos, aqui ele está estabelecendo dois destinos: aquilo que é palha, aquilo que não se separa da palha. O grão de trigo que segurar na palha e não se separar, quando ele for padejado, o vento levará e ele vai ser separado. O trigo que se separou
ele vai recolher no celeiro, e ali terá grande valor, será cuidado, terá valor, mas a palha ele queima com fogo inextinguível. Aqui é uma insinuação dos dois destinos eternos possíveis para a raça humana inteira. O trigo ele recolhe em seu celeiro. Você pode entender que João está insinuando a salvação de todos aqueles que, se separando dos seus pecados, decidirem viver para Deus, renderem-se à glória do Cristo que estava para se manifestar. E quando ele diz que a palha será queimada com fogo inextinguível, você pode sim compreender que aqui ele está insinuando os castigos eternos no final de uma vida sem Deus, no final de uma vida de pessoas que insistiram em se apegar ao pecado e não se separar do pecado. Essas pessoas, alvo da pregação, da insistência, da persistência, da paciência de pregadores, os mais diversos por tantos anos, nunca se separaram de seus pecados. Serão lançadas no fogo inextinguível, porque viver uma vida inteira ouvindo sobre a gravidade do pecado, nunca se desapegaram do pecado. Deus é uma pessoa muito séria. Ele nos apresenta o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados com a própria morte, porque Ele não abre mão de justiça. Aqueles que insistem em não se render ao Senhor terão um destino igualmente eterno, em fogo inextinguível. Qual o sentido de falar de um fogo inextinguível se não representasse um castigo eterno? Porque se a vítima do fogo do inferno não passasse a eternidade inteira sentindo as aflições do fogo, qual o sentido de dizer que esse fogo seria inextinguível se a pessoa se extinguia? Mas o fogo é dito inextinguível porque o castigo é igualmente inextinguível e, portanto, eterno. Não se engane. Aqueles que insinuam um fim de existência para a alma que pecar, está enganando o seu coração, porque a Sagrada Escritura fala de um destino eterno para os justos, mas também depõe a respeito de um destino eterno para os ímpios. Não se engane. Tirar a vida de uma pessoa pensando que está dando um descanso a ela representa um grande engano. A menos que se trate de um crente verdadeiro, ele pode estar entrando para sempre num sofrimento sem fim. Sem fim. Essa é a advertência que damos no nome de Jesus. E queremos passar para a nossa última parte da reflexão dessa noite, onde nós vemos aqui a manifestação de Deus em Cristo. O texto nos mostra uma ansiedade do povo, nos mostra a pregação do profeta e, por fim, a manifestação pessoal do Filho de Deus. O versículo 21 nos diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Aqui nós temos uma doutrina muito solene, insinuada pela tríplice manifestação salvadora de Deus, a manifestação do Filho que assume forma humana e está a batizar-se para assim mostrar-se ligação com aqueles que assumiram seus pecados. Jesus batiza-se também para legalmente representar aqueles que são batizados. E nós temos o céu se abrindo,
e descendo o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba. Nós temos o Filho encarnado, o Filho que assume forma humana, Deus o Filho que vem para salvar. Nós temos o céu que se abre e desce Deus, o Espírito Santo, e ouvimos a sua voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma trinitária apresentação de Deus, uma manifestação clara do Deus triuno, o único Deus verdadeiro, em três distintas pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é aquele que está a se batizar e, portanto, assumir ligação com todos aqueles que, sendo pecadores, querem limpar-se de seus pecados. O Espírito descendo sobre ele, uma manifestação de Deus o Espírito, e o Pai bradando sua satisfação, o seu regozijo a respeito do Filho. Nele eu sinto prazer, diz o Pai nesse texto. Meus irmãos, eu queria lhes dizer que Deus se apresenta na Sagrada Escritura como Salvador. Há muitos textos na Sagrada Escritura que diz que o Senhor é Salvador. E aqui Deus se manifesta como Salvador. Deus, em sua plenitude, é o Salvador do ser humano. Deus o Pai envia Deus o Filho para cumprir aquilo que tinha sido dito por Deus, o Espírito Santo, inspirador da Sagrada Escritura. E aqui, diante dos olhos de toda a esperança, é o Filho de Deus, o Filho de Deus. Diante de Israel e do mundo é descrita toda uma genealogia até Deus como Criador do ser humano, como Pai do ser humano, para que nós alimentemos nossa esperança de que temos da parte de Deus um Pai interessado em resgatar-nos como filhos. O Filho de Deus, o Espírito de Deus e o próprio Pai estão engajados na nossa salvação. Há uma força muito grande em favor da nossa salvação. Ao olhar para nós mesmos, nós vemos um fracasso para merecer ou para vir a contribuir com a nossa salvação. Nós somos um fracasso. Mas olhando para Deus, nós vemos o engajamento de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus o Espírito Santo, pela salvação humana. Portanto, não há glória para o homem na salvação. Todo o mérito da salvação do ser humano pertence a Deus. Deus em sua plenitude, Deus em seu grande sacrifício, vicário na cruz, Deus o Filho sacrificando pelos homens, Deus o Espírito apregoando no mundo inteiro, porque nós não fomos deixados sozinhos. O Espírito Santo está conosco, promovendo a pregação da palavra. Não tenham dúvida, vocês foram trazidos nesta noite por Deus, o Espírito Santo. A pregação que ouvem nesta noite, com certeza é uma influência misericordiosa de Deus, o Espírito, encorajando, dando graça. Se fosse depender da coragem humana, nós fracassaríamos como igreja. Mas há um investimento intenso, contínuo, irrefreável, invencível de Deus, que nos busca para salvar. Uma grande graça nos é apresentada, meus irmãos. A graça da salvação em Jesus. Ele é o foco central de tudo. E focando em Cristo, nós temos tudo mais. Nós temos o Espírito vindo na direção do ser humano. Nós temos o Pai bradando a satisfação com Cristo, que se faz um ser humano. Nós temos a plena e poderosa salvação de Deus em nosso favor. Renda-se a Ele. Ele é a maior necessidade da sua alma. Ele é o único que pode salvar a sua alma. Ele é o único que merece louvor pela salvação da sua alma.
renda-se a Ele, entregue inteiramente a Ele os seus cuidados e, atento às orientações dEle, deixe-se guiar pela sabedoria dEle neste mundo, e que Ele seja sempre convosco, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.